Fala, fiel torcida! Chega mais porque o noticiário do Corinthians está fervendo e a gente precisa colocar tudo em dia? Olha o momento! É daqueles em que cada hora surge uma novidade e nem sempre são boas, hein? Começando por uma saída confirmada. Alex Santana não faz mais parte dos treinos do Timão. O volante já desembarcou em Porto Alegre para realizar exames médicos e vai defender o Grêmio por empréstimo até o fim do ano. E dessa vez, diferente de outras negociações do clube, a diretoria conseguiu uma condição interessante. O Grêmio vai pagar 100% do salário do jogador, além de repassar uma grana pelo empréstimo mais de R$500 mil. E ainda tem uma cláusula de compra no contrato. Se os gaúchos quiserem ficar com ele em definitivo, vão ter que desembolsar cerca de R$12 milhões ao fim do vínculo. Se a gente lembrar como o Corinthians lidou com outros empréstimos recentes, como os de Pedro Raul ou do Fagner, em que o clube ainda arcava com boa parte dos vencimentos, essa negociação do Alex Santana foi bem mais vantajosa. O jogador até começou bem no clube, mas perdeu espaço com o tempo. A preferência de Dorival Júnior por outros nomes no meio-campo, como Maicon Raniel Bidon, e até Charles, deixou Alex Santana cada vez mais distante da titularidade. A verdade é que mesmo com qualidade técnica, ele não conseguiu manter a sequência, principalmente por conta das lesões. E por falar em Dorival, o técnico aproveita essa parada da data FIFA para recuperar a parte física de alguns atletas, mas está longe de ter o grupo completo nas mãos. São 11 desfalques no total. 3 jogadores estão no departamento médico: Yuri Alberto, que ainda vai levar um tempo para retornar, Gustavo Henrique, em fase de transição, e Ranielli, que trata uma lesão muscular. Além disso, 6 jogadores estão servindo suas seleções. Hugo foi convocado pela seleção brasileira, Memphis Depay está com a Holanda, Félix Torres representa o Equador e Romero com o Paraguai. Carrillo e Martins também foram chamados por suas seleções Peru e Venezuela, respectivamente. E ainda tem 2 nomes do sub-20 Bidon e o goleiro Felipe Longo, ou seja, para o último jogo antes da nova paralisação, marcado justamente para o dia dos namorados contra o Grêmio. O técnico vai ter que se virar com o que tem, incluindo a base, o calendário como sempre mal planejado. A equipe joga para volta para um jogo só e pausa de novo. Clássico do futebol brasileiro. Agora, em meio ao caos esportivo, o Corinthians ainda lida com o colapso fora de campo. A boa notícia é que os salários atrasados de junho foram pagos, graças a uma manobra da diretoria interina que usou premiações futuras como garantia junto à Federação Paulista. Osmar Stab, presidente em exercício, segue tentando apagar incêndios diários, mas a situação ainda é delicada. No meio disso tudo, o presidente afastado Augusto Melo continua sendo o epicentro das polêmicas. Mesmo pressionado por denúncias e investigações e um processo de impeachment, ele não se esconde. Tem dado entrevistas, mostrado extratos bancários e batido na tecla de que não fez nada de errado. Só que nesta semana a Polícia Civil divulgou um novo dado que complica ainda mais a situação: depósitos em espécie no valor de R$152 mil feitos em sua conta pessoal entre dezembro do ano passado e maio deste ano foram considerados suspeitos. Um período que coincide justamente com o início de sua gestão no Corinthians. A defesa dele diz que tudo é legal, que os valores constam no imposto de renda e que tem origem empresarial. Mas o desgaste é evidente. Ele mesmo já admitiu erros, principalmente ao não se cercar de pessoas de confiança. Entre as críticas e as acusações, a crise política no clube vai ganhando contornos cada vez mais pesados. A imagem do Corinthians no mercado está arranhada e os reflexos já afetam até o vestiário. Memphis Depay e Coronado, por exemplo, estariam entre os jogadores com vencimentos em atraso. Isso explicaria algumas postagens misteriosas nas redes sociais, aquelas indiretas que agora fazem todo sentido. O próprio Memphis teria deixado claro que palavra tem valor, uma clara referência ao descumprimento de acordos por parte da diretoria. E não para por aí. Até a premiação do Campeonato Paulista segue pendente. Um clima de incerteza toma conta do elenco e isso vem gerando desconforto entre os jogadores. Inclusive, o zagueiro Gustavo Henrique já estaria estudando a possibilidade de deixar o clube. Aos 31 anos, ele estaria insatisfeito com toda essa instabilidade institucional e a bagunça nos bastidores só aumenta o desejo de sair.
É uma mistura de frustração com desânimo diante de tanta confusão. Tudo isso faz com que o Corinthians hoje viva uma das fases mais turbulentas da sua história recente. É problema dentro e fora de campo. A parte financeira clama por organização. O ambiente político está em ebulição. E o futebol, como reflexo, patina. E para piorar, a Assembleia Geral, que pode decidir o futuro de Augusto Melo, já tem data marcada 9 de agosto. Até lá, tudo pode acontecer. E o torcedor, mais uma vez, sofre vendo seu clube mergulhado numa crise que parece não ter fim. A situação do Corinthians continua ganhando novos capítulos a cada dia e, infelizmente, a maioria deles não é positiva. O torcedor que já vem sofrendo com o desempenho irregular do time em campo agora encara uma fase ainda mais turbulenta, nos bastidores com crises políticas, problemas financeiros e um ambiente interno completamente conturbado. A repercussão das denúncias envolvendo o presidente Augusto Melo tem dominado o noticiário esportivo e, ao mesmo tempo, obscurecido qualquer tentativa de estabilidade dentro do clube. A Polícia Civil apontou uma movimentação considerada incomum nas contas do dirigente com depósitos em espécie, que somam 152 mil rolai entre dezembro de 2023 e maio de 2024, período coincidente com o início da sua gestão. A defesa de Augusto Melo tenta desqualificar qualquer irregularidade, alegando que tudo está declarado no imposto de renda e que os valores fazem parte de sua movimentação empresarial pessoal. No entanto, a suspeita levantada pela polícia é grave e foi anexada ao inquérito, que pode inclusive impactar diretamente no processo de impeachment que está marcado para ser votado em Assembleia Geral no dia 9 de agosto. Enquanto isso, o ambiente no elenco também sofre com os reflexos da crise fora de campo. O pagamento dos salários, que deveria ser uma obrigação básica de qualquer gestão, virou uma espécie de batalha diária dentro do clube. Apesar do pagamento de parte dos vencimentos ter sido feito recentemente, graças a uma antecipação de premiação via Federação Paulista de Futebol, ainda existem pendências, incluindo prêmios do Campeonato Paulista e salários de alguns reforços importantes, como Memphis Depay e Igor Coronado. O clima no vestiário não é dos melhores e a falta de palavra por parte da diretoria tem causado desconforto generalizado entre os atletas. Há quem diga, inclusive, que as recentes postagens de Depay nas redes sociais, com frases enigmáticas, foram, na verdade, indiretas sobre o não cumprimento de compromissos assumidos pela diretoria com os jogadores. Não bastasse tudo isso, a perda de atletas por empréstimo também gera desconfiança por parte da torcida. O caso mais recente é o de Alex Santana, que foi emprestado ao Grêmio até o final do ano. A diferença dessa vez é que o Grêmio vai arcar com 100% dos salários do jogador e ainda pagará cerca de 500 mil reais ao Corinthians pelo período. Além disso, há uma cláusula de compra no valor de 2 milhões de dólares, cerca de 11 milhões de reais na cotação atual. Caso o clube gaúcho deseje manter o volante em definitivo após o término do vínculo. No papel é um bom negócio, mas o sentimento que fica entre os corintianos é de que o clube mais uma vez está se desfazendo de um ativo sem conseguir aproveitar o máximo de seu potencial esportivo enquanto tenta apagar incêndios administrativos. O próprio Alex Santana havia chegado com expectativa e teve bons momentos, mas acabou perdendo espaço após lesão e nunca mais conseguiu retomar a titularidade. O técnico Dorival Júnior, por sua vez, tenta fazer o possível com o que tem. Durante essa pausa para a data FIFA, o treinador tem lidado com um verdadeiro desfalque em massa. São 11 jogadores fora das atividades, entre convocados para seleções e atletas lesionados. A comissão técnica tem aproveitado esse tempo para recuperar fisicamente o elenco, especialmente aqueles que vinham em sequência desgastante de jogos. Mas a ausência de tantos nomes importantes dificulta qualquer tipo de preparação mais consistente para a retomada do Brasileirão. O próximo compromisso do time está marcado para o dia 12 de junho contra o Grêmio e será o último antes de mais uma longa pausa devido à disputa da Copa América.
O calendário, aliás, continua sendo um problema crônico no futebol brasileiro, atrapalhando o planejamento dos clubes e forçando as comissões a improvisar constantemente. Outro fator que chama a atenção nos bastidores é a insatisfação crescente de alguns jogadores com o cenário político do clube. O zagueiro Gustavo Henrique, por exemplo, segundo o site Somos Fanáticos, está incomodado com a exposição negativa constante do Corinthians na mídia, especialmente por causa das denúncias envolvendo a atual gestão. O jogador, que está em fase de transição física após lesão, estaria cogitando uma saída antecipada do clube por conta desse ambiente tóxico que se instalou. E ele não é o único. Muitos outros atletas, principalmente os que chegaram recentemente, não esperavam encontrar um Corinthians tão fragilizado e exposto a esse nível de instabilidade institucional. Isso pesa na decisão de permanecer ou não, especialmente quando o clube não consegue garantir nem mesmo os salários em dia. Augusto Melo, que iniciou sua gestão com promessas de mudança e resgate da credibilidade, hoje se vê envolvido em uma série de escândalos que colocam em xeque não apenas sua permanência no cargo, mas também a própria governabilidade do clube. Desde que assumiu o presidente, enfrenta a resistência de conselheiros de parte da oposição e até de membros que antes o apoiavam. As denúncias relacionadas ao contrato com a empresa de apostas esportivas Vidbet ainda não foram plenamente esclarecidas. O caso já resultou no indiciamento de Augusto pela Polícia Civil e as explicações dadas até agora não convenceram nem a base aliada nem a torcida. O torcedor sente que, independentemente de quem esteja no poder, os problemas estruturais do Corinthians permanecem os mesmos: promessas não cumpridas, rombos financeiros, gestão amadora e ausência de um projeto a longo prazo. Mesmo diante da gravidade dos fatos, Augusto tem adotado uma postura pública de enfrentamento. Tem concedido entrevistas, dado declarações e até oferecido voluntariamente seus extratos bancários à polícia para demonstrar, segundo ele, que nada tem a esconder. Mas o tempo é curto e a pressão aumenta a cada dia. Com a assembleia marcada para agosto, resta saber se ele conseguirá reverter a situação e se manter no cargo ou se será mais um nome a cair em meio a essa crise institucional que parece não ter fim. Enquanto isso, o torcedor do Corinthians segue dividido entre a paixão pelo clube e a frustração com os desdobramentos diários que apenas envergonham uma instituição centenária. Muitos já não sabem mais em quem acreditar e o sentimento de impotência só cresce diante das denúncias das promessas não cumpridas e da falta de um norte claro para o futuro. O que resta ao torcedor é continuar apoiando, torcendo para que o time em campo não seja contaminado por tudo o que acontece fora das quatro linhas e esperando, mais uma vez, que dias melhores possam chegar. Só que, como tem sido frequente, nos últimos anos, a esperança no Corinthians tem sido uma moeda cada vez mais cara. E por enquanto quem está pagando esse preço é a própria torcida. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians continuando. Nos bastidores do futebol europeu, um rumor tem circulado com força nos últimos dias. Endrick, o prodígio brasileiro do Real Madrid, teria declarado que não tem interesse em jogar pelo Corinthians neste momento. Embora não haja confirmação oficial, a suposta declaração gerou repercussão tanto no Brasil quanto na Europa, onde o jovem atacante é visto como uma das maiores promessas do futebol mundial. Endrick, que chegou ao Real Madrid em julho de 2024 após se destacar no Palmeiras, rapidamente conquistou os holofotes ao se tornar o jogador mais jovem da história do clube a marcar um gol na La Liga, aos 18 anos e 35 dias em uma vitória por 3-0 contra o Real Valladolid. Além disso, ele também quebrou o recorde de mais jovem brasileiro a balançar as redes na Liga dos Campeões, com um gol contra o Stuttgart. No entanto, apesar do início promissor, Endrick tem enfrentado dificuldades para se firmar como titular. No Real Madrid, em 2024, ele disputou 15 partidas, mas somou apenas 160 minutos em campo, com 2 gols e uma assistência.
A concorrência no ataque, com nomes como Kylian Mbappé, Vinícius Júnior e Rodrigo, tem dificultado seu espaço na equipe principal. Pronto, recentemente, especulou-se que Endrick poderia estar insatisfeito com sua situação no clube espanhol e estaria avaliando uma possível saída ao final da temporada. Fontes próximas ao jogador indicam que ele busca mais tempo de jogo para continuar seu desenvolvimento. Nesse cenário, o Corinthians, clube com o qual o Palmeiras mantém uma histórica rivalidade, teria se colocado como uma opção para o retorno do atacante ao futebol brasileiro. A possível transferência de Endrick para o Corinthians geraria grande repercussão no cenário esportivo nacional e internacional. A imprensa europeia, especialmente na Espanha, acompanha de perto a situação do jovem brasileiro, destacando sua trajetória e o impacto de uma possível mudança de clube. Enquanto isso, o Real Madrid segue apostando no talento de Endrick, que continua trabalhando para conquistar seu espaço na equipe principal. O desfecho dessa história ainda está por ser escrito, mas uma coisa é certa: o futuro de Endrick promete movimentar os bastidores do futebol mundial nos próximos meses. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!